Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje é dia do nosso jejum e estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Eu nem avisei ontem a respeito, né? Eu sempre aviso, sempre coloco um convitinho, mas nós estamos com visitas na nossa casa e a gente tem tirado um tempinho de férias, mas estou aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor. E ontem eu tinha preparado, durante o dia eu tinha preparado uma palavra, o nosso jejum, mas quando foi essa noite, eu sonhei com a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. E creio que veio do Espírito Santo de Deus. Amém? Creio. Veio do Espírito Santo. E boa noite, mamães. Pode ir convidando mais mães para poder estar aqui hoje, que eu tenho certeza que Deus falará conosco de uma forma sobrenatural, como tem falado sempre. Eu tenho certeza que nós não iremos sair daqui como nós entramos nessa live, como tem sido todas as segundas-feiras. Estamos com o propósito desde o início do ano, né, da gente poder fazer jejum toda segunda-feira. Você que é nova aqui, todas as segundas-feiras é dia do nosso jejum coletivo e a gente jejua naquela semana por um tema específico, e hoje nós vamos jejuar para que nós possamos ter a esperança como a âncora da nossa alma. Que nas perseguições nós possamos ter a esperança como a âncora da nossa alma. Âncora. Nós seremos perseguidos nesse tempo que nós estamos. A perseguição já começou. Seremos odiadas e nós temos que educar os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu falei que hoje eu gravei um vídeo na semana passada, né, falando a respeito que nós temos que ter hoje, nesses dias de hoje, uma nova educação. Temos que mudar a forma de educar os nossos filhos. Hoje nós temos que ensinar sobre certos temas, sobre certos assuntos que nós não tínhamos que ensinar antes. Temos que ensinar sobre o homossexualismo, temos que ensinar sobre a pedofilia, temos que ensinar para que eles possam estar preparados para viver nesse tempo. Eles têm que saber por nós. E nós temos, hoje eu vou falar sobre isso, nós temos que ensinar os nossos filhos a serem perseguidos, odiados, mas mesmo assim terem a esperança firmada, a âncora firmada em Cristo Jesus. Eles têm que, no meio disso tudo, ainda ter esperança, mas para que você possa ensinar os seus filhos, mãe, a ter esperança em meio à perseguição, a serem felizes por serem perseguidos por amor de Cristo, você tem que viver isso na sua vida. Você tem que viver isso, e eu quero falar para você, se você não tem sido perseguida, se você não tem sido odiada, por amor de Cristo, tem algo errado na sua vida. Significa que não está bem, significa que você não tem vivido de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, você tem sido perseguida, você está no caminho certo, mas em meio à perseguição, existe uma esperança que nós temos que firmar a nossa esperança em Cristo. Nós temos que ser perseguidas, mas nós temos que passar e transmitir a alegria do Senhor para as nossas vidas. Não podemos ser perseguidas e estarmos desesperadas. Não podemos ser perseguidas, caluniadas e estar chorando o tempo inteiro. Nós temos que, na perseguição, manter a alegria, manter a esperança. E é por isso que nós vamos jejuar essa semana, que em meio à perseguição nós possamos ter a nossa esperança ancorada em Cristo. Hoje eu sempre leio, um texto da palavra e a gente mergulha nesse texto. Hoje nós vamos ler
Você está preparado? Hoje nós vamos fazer um estudo e nós vamos ler alguns textos da Bíblia, poucos, mas nós vamos ler alguns textos. Então eu espero que você esteja aí preparada, esteja convidando mais mães para poder estar aqui. Eu não avisei ontem, porque não deu para eu avisar, eu estava longe da minha casa, eu estava em outra cidade, então não deu para eu colocar e para eu fazer o convite. Mas eu estou aqui essa manhã e eu tenho certeza que aquelas mães que estão aqui é porque o Espírito Santo vai falar com você de uma forma sobrenatural, como eu sonhei com essa palavra essa noite. E o que aconteceu para que eu pudesse compartilhar com vocês essa palavra? Não foi ontem que nós fizemos eu fiz um passeio de barco. A gente, às vezes, né, olha a pessoa passeando de barco que a gente quer e a gente deseja ir naquele barco. E teve um dia que eu fui convidada por uma família de amigos a nós fazermos um passeio de barco. E essa noite eu sonhei com esse passeio. E parecia tudo lindo, né? A foto que eu vou compartilhar com vocês aqui, parecia que nós estávamos bem felizes ali, mas houve um certo momento que o barco parou no meio do mar e tinha e ali as pessoas nadam, né? Perto do barco. E nós pulamos para poder nadar. Todos nós que estávamos ali, estávamos com os nossos filhos, tinham 3 famílias e nós pulamos para poder nadar, mas a gente pulou de colete. E o barco estava ancorado para que nós pudéssemos aproveitar daquele lugar. E o lugar era lindo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Vocês olhando a foto. O barco estava parado, vocês estão observando, o barco estava parado e a gente pulava na água e ia até esse lugar aí, essa torre, né? A gente ia para lá, voltava. Mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu a certa altura. Deixa eu ver se tá pra... Aqui, ó, tem um videozinho. Estava ancorado e nós estávamos ali nadando. De repente, sabe o que aconteceu? Eu comecei parecia que a distância era pouca daquela torre, era pequena daquela torre para o barco onde nós estávamos, mas a distância era grande. Então, quando nós fomos nadar da torre para o barco, o colete salva-vidas estava puxando a gente tinha que forçar muito para poder nadar. E a gente começou a nadar, todos nós começamos a nadar e a gente se sentia fraco, a gente começou a ficar cansado até chegar ao barco. Quando nós chegamos no barco, a gente estava todo mundo passando mal. Eu comecei a passar muito mal, meu marido começou a passar mal e nós começamos assim... mal mesmo. E aí o nosso amigo, que é dono do barco, ele falou assim, então a gente vai sair daqui. Só que o barco estava balançando demais e quanto mais o barco balançava, mais a gente passava mal. Gente, mas era um mal-estar, que a gente não conseguia ficar em pé, sabe? E a gente tinha pessoas que começaram a vomitar. E eu falei assim, gente, eu não consigo ficar em pé. E aí eu lembrei de uma amiga minha que o pai dela tinha barco e uma vez ela me contou essa história. Ela falou assim, Érica, com meu pai tinha o barco e uma vez nós fomos em missões e quando você fixa o seu olhar em um ponto, por exemplo, se tem uma nuvem no céu, você fixa o seu olhar naquele ponto, você presta atenção ali e não tira o seu foco de um só lugar, você começa a melhorar. E eu lembrei dessa palavra dela. Então eu comecei a olhar fixo para tinha uns prédios que estavam longe, porque a gente estava na cidade, eu comecei a olhar aquele prédio, e aí eu comecei a fixar o meu olhar, e o barco balançava, só que a âncora não saía do lugar.
E o nosso amigo, que é o dono do barco, ele falou assim, gente, a âncora aconteceu alguma coisa com ela que ela não tá saindo do lugar. Então o barco balançava e a âncora lá. O barco balançava, eu com os meus olhos fixos e o barco balançando. E eu falei, gente, a âncora não está deixando esse barco sair do lugar. Ainda com todo o balanço, não está saindo do lugar. E aqui eu quero falar duas coisas para você. Quando o barco estiver balançando, quando você estiver mal, quando o inimigo vir contra a sua casa, porque ele vai vir, fixa os seus olhos em Cristo. Porque o seu bem-estar vai começar a voltar para o seu corpo. E eu comecei a me sentir melhor. E ali eu vi que a âncora estava tão firmada e nós ficamos uns 20 minutos ali, gente, 20 minutos nesse mal que a gente estava passando, todos do barco estavam passando mal. E o que aconteceu? O nosso amigo, ele teve que mergulhar, ir lá no fundo e desancorar o navio. A nossa esperança, ela tem que ser dessa forma. Ainda que o barco esteja balançando, ainda que nós sejamos perseguidas, a nossa âncora, ela tem que estar firmada. Às vezes, nós vamos passar mal a ponto de nós não ficarmos em pé. O que é uma perseguição? O que é uma perseguição? Perseguição é isso. Às vezes nós não conseguimos ficar de pé com aquilo que o inimigo joga contra nós. Mas quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Cristo, o nosso bem-estar, a nossa força começa a voltar para o nosso corpo. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 18 a 23, vamos ler juntas. Eu sonhei com esse dia, nós não fomos esse final de semana, já tem um tempinho que eu fui, mas nunca mais eu esqueci dessa experiência que eu passei. Às vezes, hoje a gente olha as fotos, o que a gente lembra é que a gente passou mal. Né? Eu falei assim, eu tenho que fazer uma outra viagem de navio com mais experiência, de barco, porque eu só lembro que eu passei mal naquela viagem. E depois nós voltamos, né, conseguimos chegar e aí o bem-estar começou a voltar para o nosso corpo. Mas a palavra, você fala assim, que palavra dura, mas o jejum que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo em tempo de perseguição, mães. Daqui para frente eu tenho trazido essa palavra pode trazer desconforto, mas não é desconforto que eu quero trazer para você. Eu quero trazer que no meio de todas as perseguições que nós estamos vivendo, no meio da perseguição que o seu casamento está vivendo, no meio da perseguição que os seus filhos estão vivendo, que a sua família, nossa família, a família cristã está sob ameaça no mundo que nós estamos vivendo. Estamos sendo ameaçadas pelo inimigo. Os seus filhos, a educação cristã que você dá para os seus filhos está sendo ameaçada, querendo você abrir os olhos ou não. Só que Deus tem uma esperança para nós. E nós estamos vivendo nesse tempo. Mateus capítulo 10, versículo 18 a 23. Diz assim. Hoje nós vamos ler alguns versículos. Mateus 10, 18 a 23. Fala assim, e vocês sofrerão julgamento diante de governadores e reis por minha causa. Isso lhes dará a oportunidade de falar a eles a meu respeito e dar testemunho aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo certo. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o meu Espírito, o Espírito do seu Pai Celeste fará por vocês. Nós estamos vivendo já nesse tempo, só não vê quem não quer. E eu estou aqui para alertar você, mãe, que nós estamos vivendo num tempo de perseguição, num tempo de ameaça, num tempo em que haverá sim brigas políticas e qual lado você está. Temos que nos posicionar como cristãos. O seu filho, ele tem que saber que existe uma guerra nesse mundo espiritual de governos sobre nós. O que o seu filho acha disso tudo? O que você acha disso tudo que nós estamos vivendo nesse tempo?
No versículo 21 diz assim: um irmão entregará a morte a outro irmão, os pais entregarão seus próprios filhos, os filhos se levantarão e matarão seus pais. Vocês serão odiados porque me pertencem. Isso é a palavra de Deus que diz. Mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. É nesse tempo que Jesus vai voltar, de perseguição. Hoje nós vemos filhos, eu mostrei para vocês um tempo atrás, né? Há 2 semanas, eu mostrei para vocês aquele filho. E quando nós eu fui olhar, eu gosto muito de aprofundar, né, nas histórias. Eu fui olhar a história daquele filho, aquela mãe, ela demorou 10 anos para engravidar do menino. Era um casal de pastores, médico, ela psicóloga naquela cidade pequena lá do Espírito Santo. Aquele rapaz, ele foi muito amado, aquele rapaz foi criado dentro da igreja, mas ele deixou ali uma marca, ele matou os seus pais e ele falou, foi ele que me obrigou a matar, foi o diabo que me obrigou a matar, o diabo não está brincando. O inimigo das nossas almas, ele sabe que ele está no tempo do fim. Tanto que esse menino, ele escreveu ali. Ele escreveu Apocalipse 12. Por que Satanás está furioso? Porque pouco tempo lhe resta. Ele vai entrar agora em todas as esferas. É nas escolas, é na política, é no governo, é no mundo, é na medicina. Satanás agora, ele vai colocar todas as suas forças. Porque ele sabe que está no tempo do fim. E nós, igreja, temos que despertar sabendo que nós também estamos no tempo do fim. E essa palavra, ela causa desconforto somente para aqueles que estão longe da verdade, mas para aqueles que estão perto da verdade, para aqueles que estão perto de Cristo, essa palavra é para trazer esperança para o seu coração. Nós temos que desejar o céu e nós temos que ensinar os nossos filhos a desejar o céu, a desejar a nova terra que irá descer. E nesse tempo nós vamos passar tempos de perseguição. A nossa família, a sua família, se você é considerada cristã, ela está passando por ameaça. Os seus filhos, eles têm que saber lidar com perseguição. Eles têm que saber defender a fé, eles têm que saber defender o evangelho, eles têm que saber serem julgados, mas saber que nesse julgamento o Senhor está com eles, o Senhor está com eles. É isso que nós temos que ensinar, temos que ter uma nova forma de ensinar os nossos filhos. E essa é a nova forma, temos que ser mais ousadas, temos que jejuar, temos que orar. Temos que ensinar os nossos filhos a arma da oração e do jejum. Os meus filhos jejuam desde quando eles eram pequenininhos. Como que eles jejuavam pequenininho? Eu falava assim, hoje você vai ficar o dia inteiro sem bico, porque hoje nós vamos jejuar. Os meus filhos sempre eram apaixonados com chupeta. Foi difícil eu tirar o bico, a chupeta deles, quando eles eram pequenos. Mas eu falava assim, filho, hoje nós estamos de jejum e você vai tirar a chupetinha hoje. Então você ensina para eles que o jejum é uma arma. Eles têm que se abster de algo, eles têm que ter um sacrifício. O maior sacrifício Jesus já fez por nós, mas Jesus, ele disse para os discípulos, quando jejuares. Por quê? Porque quando nós estamos abstendo de algo, quando nós estamos jejuando, nós estamos enfraquecendo a nossa carne. O mundo agora, ele está trabalhando o tempo inteiro. Satanás está trabalhando para fortalecer a nossa carne, para que a nossa carne seja mais forte do que o Espírito que habita em nós. Essa é a guerra que nós estamos vivendo nesse tempo, mães. Eu venho aqui falar para você essa manhã de segunda-feira. Nós temos que jejuar
temos que jejuar para nós sermos perseguidas, para nós sermos odiadas, para nossa família ser perseguida e odiada pelo mundo, mas que habita em nós a esperança. E que ainda que o nosso barco esteja balançando, ainda que a perseguição às vezes nos amedronta, a nossa esperança está no Senhor. Quando nós fixamos os nossos olhos em Cristo, quando você fixa os seus olhos no céu, como eu comecei a fixar os meus olhos no céu aquele dia, eu falei, Senhor, o bem-estar começou a voltar para o meu corpo. O renovo, a saúde, o bem-estar começou a voltar para o meu corpo. O meu estômago ficou estabilizado. E é assim que Deus irá fazer conosco. E que enquanto aquele barco balançava, a âncora que estava debaixo daquele barco não deixou aquele barco sair do lugar. E é assim que nós temos que ser. A nossa âncora, ela tem que ser Cristo. E você tem que ensinar os seus filhos que existe uma âncora. Existe uma âncora que eles têm que ancorar o barco deles na esperança da glória do Senhor Jesus. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha o que Paulo diz para aquela igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja desobediente. E Paulo diz essa palavra, 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Quem não está passando dificuldade hoje? Qual família não está passando dificuldade hoje? Em alguma área da sua vida você está passando dificuldade, ainda que você não esteja passando dificuldade nenhuma. O mundo está passando dificuldade. Quando você tem que se proteger todo, colocar uma máscara para poder sair na rua, quando a gente sai na rua, nós estamos observando que nós estamos sendo oprimidos, estamos vivendo sobre opressão. Porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecem. Mas não desesperados. Nós não sabemos tantas coisas, nós não entendemos, nós não compreendemos por que elas acontecem, mas nós não ficamos desesperadas. Você pode não entender, mãe, você pode não entender, mulher, as coisas que acontecem na sua vida, que estão acontecendo na sua vida, mas a palavra do Espírito Santo para nós essa manhã: não devemos desesperar. Se você está desesperado num barco que está balançando, você não consegue fixar o seu olhar. Se eu olhasse o mal que eu estava passando aquela hora, eu não ia conseguir fixar o meu olhar. Mas como eu consegui fixar o meu olhar? A saúde, o bem-estar começou a voltar para o meu corpo, ainda que o barco estivesse balançando demais. Somos perseguidos, versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Em todo o tempo, o Senhor está. Pode parecer muito difícil, pode estar muito complicado, você pode estar balançando demais. O Senhor está. Você não está abandonada. A sua família não está abandonada. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Somos atacados o tempo inteiro. Somos perseguidos, porque esse mundo, ele jaz do maligno, não adianta. Fomos nós, lá no Jardim do Éden, que entregamos esse mundo
para Satanás, era para nós dominarmos o mundo. O que Deus ele fala ali no início da criação? Sempre você tem que voltar ali no início da criação de todas as coisas. Crescer e multiplicar e dominar sobre a terra. Eram para nós dominar sobre todas as situações. Mas o pecado entrou e nós demos esse direito para o diabo por pouco tempo. Por pouco tempo. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está... Quem tem que ficar desesperado com você é o diabo. Ele tem que ficar desesperado. Porque ele fala assim, eu tenho feito de tudo. Eu tenho perseguido. Eu tenho colocado tantas dificuldades. Mas essa família tem permanecido de pé. Essa mulher tem permanecido de joelho. Essa mãe, ela tem permanecido de joelho. Ela não tem desistido do seu filho. Ela não tem desistido de orar. Então ele que tem que ficar desesperado. Porque ele sabe que poucos dias lhe resta. Essa é a esperança que nós temos que carregar na nossa alma. Na nossa alma. No seu coração. Na sua alma. No seu coração você tem que carregar isso, mulher. A esperança de que nós estamos nesse tempo sendo perseguidas em todas as esferas. Nós estamos sendo perseguidos politicamente, nós estamos sendo perseguidas na medicina, os nossos filhos estão sendo perseguidos nas escolas. Nós não podemos, estão calando a nossa voz, querem calar a nossa voz o tempo inteiro. Mas nós temos que permanecer de pé, nós temos que permanecer inabaláveis, porque a nossa esperança, os nossos olhos têm que estar fixos na rocha. Jesus é a rocha. Uma rocha, ela é inabalável. Quando nós olhamos para uma rocha, ela é firme. E é assim que nós temos que estar firmadas no Senhor. Eu quero te falar, mãe, que Deus possa te dar sabedoria suficiente, uma sabedoria divina, para você não ser abalada e continuar ensinando o seu filho dessa nova forma. É preciso nós vivermos de uma nova forma. A nova forma, a palavra fala que nós temos que ser, a nossa mente ela tem que ser renovada na palavra. Renovada. Então há um renovo que tem que vir sobre nós, algo novo que tem que vir sobre nós, mas tem que ser a base na palavra. A base, a nosso alicerce, ele tem que ser a palavra. Ainda que coisas novas venham, a essência, ela tem que ser a mesma. Mas existe algo novo que Deus coloca sobre nós. Em Isaías, Deus fala assim, eis que está vindo sobre ti algo novo, por acaso não percebeis? Deus coloca algo novo sobre nós essa manhã, uma nova maneira de ensinar os filhos sobre o homossexualismo. Filho, homossexualismo existe, mas não é base para nossa família, não é base para você. A nossa base é bíblica, a nossa base é Jesus. Filho, existe tantas pessoas aí querendo sucesso a todo custo, querendo sucesso o tempo inteiro, mas a nossa base não é essa. A nossa base é Cristo. Então nós temos que querer aquilo que Deus deseja para nós. É isso que nós temos que estar falando para os nossos filhos o tempo inteiro. Temos que ensiná-los no caminho. Temos que ensinar o caminho no caminho. Ensinando o tempo todo, ensinar os seus filhos a arma da oração. Quando eles estiverem passando problemas, quando eles estiverem em tempos difíceis, quando eles estiverem sendo desafiados, sendo julgados pelo Evangelho, eles têm que saber se posicionar. Eles têm que saber se posicionar. A alma deles, a emoção deles tem que estar firmada em Cristo. Mas para isso eu vou te fazer uma pergunta. A sua alma, como está as suas emoções, mãe? Você tem firmada, as suas emoções estão firmadas em Cristo? Como que você vai ensinar os seus filhos a estar com as emoções firmadas em Cristo? Quando o barco está balançando, quando tudo te ameaça,
Se os seus filhos verem você desesperar em situações difíceis, é isso que você vai estar ensinando para eles. Desesperar em situações difíceis. Se os seus filhos verem você orar em tempos difíceis, ele vai ter isso na vida deles como base, ele vai orar em tempos difíceis. Quando o barco balançar, ele vai ter a oração, porque ele viu que você, quando a gente estava lá o tempo inteiro, todas as idades você tem que ensinar. Eu acho que quando você deve ensinar sobre sexo, homossexualismo, sobre esses temas agora, quando o filho entra para a escola. Ai, mas ele é muito novinho. Quando ele entra na escola, você já tem que saber ensinar. Na escola do meu filho, quando ele estava com 4 aninhos, ele estava no maternal ainda. Na escola dele, o faxineiro, eles pegaram o faxineiro mostrando os órgãos genitais para uma menina no banheiro, para uma menininha. O faxineiro da escola. Então, o que aquela escola fez, né? Temos que colocar agora uma mulher para fazer faxina no banheiro. As escolas, elas têm que estar, né, com os olhos. Então, quando você for, é prestar atenção, é falar. Porque quem vai sonhar que o faxineiro da escola vai mostrar os órgãos genitais para uma menina de 4 anos? A pessoa está no corredor. Eles estão sujeitos a isso. Eu falei nesse sábado, a gente teve um encontro mais que oram aqui de Miami. E eu levei o meu filho para fazer uma classe experimental de jiu-jitsu. Então eu levei ele e ali eu tava vendo ele, e o jiu-jitsu é um esporte muito corporal. E naquele momento que eu tava ali, eu vi uma menininha de 7 anos, assim, subindo em cima do professor. E eu pensei comigo, nossa, se eu tivesse uma filha mulher, eu não ia deixar ela fazer jiu-jitsu. E depois eu fiquei pensando, eu falei assim, será que é a minha mente que tá suja? Será que é a minha mente que tá... Eu falei, não é o mundo que está sujo. Às vezes aquele professor não tem intenção nenhuma, é um esporte. Mas o que eu faria? Eu não deixaria ela deixar de fazer o jiu-jitsu, porque é uma defesa, é um esporte, mas que aquela professora fosse mulher. Tem coisas que nós podemos fazer para evitar. Eu ia ensinar essa filha como eu ensinei o meu filho. Essas estratégias que a gente tem que ter agora. Essas estratégias nós temos que estar com os nossos olhos, gente, abertos. Nós não estamos no mundo inocente mais. Nós estamos em um mundo em que o diabo está desesperado porque ele sabe que ele está nos últimos dias. Apocalipse fala sobre isso. Leiam Apocalipse 12. Por que Satanás está desesperado? Por que está acontecendo assim essa onda de feminismo, essa onda que nós estamos vivendo? Porque Satanás sabe que ele está nos últimos dias. E quando uma pessoa sabe que ela vai perder, ela coloca ali todas as suas forças. Ele já foi vencido por Cristo. Cristo já venceu a Satanás. Mas nós, a humanidade ainda tem que vir a segunda volta de Cristo. Só quando Jesus voltar a segunda vez. E quando eu fui falar isso na reunião de sábado, teve uma mãe que ela falou assim, me incomoda falar da volta de Cristo. E eu perguntei para ela, falei, o que te incomoda? Ela falou, eu não sei, isso me incomoda, não entra na minha cabeça. E ali eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, e ela está na igreja há muitos anos. As filhas delas ela já tem 2 filhas mais velhas, 2 filhas já com 20 e tantos anos, adulta. E ela falou assim comigo, eu saio daqui hoje muito diferente do que eu entrei. Ela é uma vida de cristã. E ela falando assim, que eu tenho muito que aprender e que mesmo as minhas filhas estando adultas, eu ainda preciso de orar por elas. Eu ainda preciso ensiná-las. Você nunca vai parar de ensinar, mãe.
Mas se a volta de Cristo te incomoda, você não está preparando seus filhos para a volta de Cristo. Será um grande e maravilhoso dia. Nós não temos que falar sobre a volta de Jesus como algo terror. Ai, não, terror, você está preparado? Não, a volta de Cristo tem que ser algo maravilhoso para nós que somos cristãos. Será grande e terrível dia. Terrível para aqueles que não têm Cristo como Salvador. Grandioso para aqueles que têm Cristo como Salvador. Quando você fala da volta de Jesus para os seus filhos, como eles reagem? Ah, tá muito longe. Ah, eu vou ficar com medo. Não, não é isso que tem que despertar em nós. Se está despertando isso em você, tem algo errado. Tem que despertar alegria, tem que despertar contentamento, porque isso significa que Jesus não está sendo primazia na sua vida. Quando a gente fala, gente, o mundo vai piorar, mas não para os filhos. Vai piorar os sinais, as pessoas. Eu falei isso, o sujo vai se sujar ainda mais, mas os santos vão se santificar ainda mais. E onde que nós estamos aqui? Nós somos mães. Nós somos mães, você não é só mãe do seu filho. O seu filho, ele é o futuro. Por isso que eu coloco ele no Mães que Oram, cuidando das próximas gerações. O seu filho, nós somos as pessoas, nós mães, mulheres, somos as pessoas que nós colocamos o pé no futuro. Como? Através dos nossos filhos. Os seus filhos, eles vão ser os futuros advogados, os futuros políticos, os futuros... Ah, ele não vai ser nada disso. Ele vai ser um líder no lar dele. A gente lidera, menino ou menina, a gente lidera em alguma esfera da nossa vida. Se você não tem que liderar nada, você tem que liderar a si mesmo, que é o maior desafio. Então eles têm que liderar as emoções, eles têm que liderar os pensamentos, eles têm que liderar as vontades, eles têm que liderar os desejos. Em algum momento eles têm que ter isso. E qual que é a liderança que você está ensinando para eles? Qual que é a liderança? Os filhos adultos são muito mais difíceis. Eu falei para essa mãe, eu falei que a sua responsabilidade é ainda maior. A sua oração é ainda maior. Você não tem o controle sobre eles mais. É assim, ó. Quando eles estão menorzinhos, você tem que orar, ensinar, orar, ensinar, orar, ensinar. Quando eles vão crescendo, gente, o seu nível de oração tem que crescer, porque o seu controle ele vai diminuir. Você não pode pegar eles pelas mãos mais e levar eles para a igreja. Você não pode fazer isso, não tem condições. O meu filho, ele vai para a igreja hoje pela vontade dele, mas porque eu carreguei ele pelas mãos. Mas eu não posso falar assim, hoje você vai à igreja. Não, ele tem 23 anos hoje, ele decide se ele vai na igreja ou não. Então, quando aí sobe o nosso nível de oração. Quando o nosso nível de controle diminui, a oração tem que subir. A oração tem que subir de nível, você tem que passar mais tempo orando, você tem que passar mais tempo jejuando por esse filho. Quando eles estão adultos, o nosso trabalho de oração é ainda maior. Você não tem controle sobre eles, você não sabe com quem que ele está. Ele pode falar que está com uma pessoa e está com outra, mas isso não é para trazer preocupação para você. Porque quando você tem a oração como arma, quando você tem o jejum como arma, gente, você fica em paz. O meu filho passou por uma fase que ele chegava aqui 3, 4 horas da manhã e eu falei assim, gente, eu vou dormir porque eu já entreguei. Eu já entreguei para o Senhor e você tem esse controle através da oração. Porque quem controla a sua vida é Deus. Então, quanto mais velho, aí o seu filho casa. Sabe o que acontece? Ele agora está passando por um casamento. Agora ele tem uma família.
E aí você tem que aumentar o nível de oração, porque você tem que orar para ele, para a esposa dele e para os seus netos, para que tudo aquilo que você ensinou para ele, ele ensine para os filhos dele, e para aquilo que você errou, porque eu vou te falar, mãe, você erra no caminho. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu falhei. E aí eu falo assim, Senhor, que as minhas falhas, as falhas do meu casamento, as falhas daquilo que nós passamos, que os meus filhos, eles possam esquecer isso, levar isso como aprendizado e levar para os filhos algo ainda melhor, uma geração ainda com mais ousadia para vencer o inimigo que vai estar mais furioso, porque ainda aí os dias dele ainda vai estar menos ainda. Vocês entenderam? É uma escala. Os seus netos, ainda os nossos filhos, eles ainda vão ter que ter ainda mais. E sabe o que Satanás tem feito? Sabe o que Satanás tem feito? Porque ele sabe que através do jejum, da oração, da intimidade com Deus que nós vamos vencer. Aí essa geração, ela não tem mais o hábito da leitura. Quanto mais lê, Bíblia. São agora os eletrônicos, eles têm ficado cada vez mais distante da Bíblia, cada vez mais distante, cada vez menos leitura, cada vez menos sabendo como que eles vão estar preparados para aquilo que ainda há de vir. Por isso que nós temos que ler Bíblia para os nossos filhos. Eu ponho meu filho no carro de manhã para ir para a escola e falo, vamos ler, filho, vamos ler. E ali ele faz perguntas. Não é toda vez que ele quer ler. Nossa, mãe, eu falei, vamos ler, vai, vamos ler. Né? Não é você não tá lá e faz troca mesmo. Quer estar no jogo? Então você vai ler. Quer estar então você vai ler. Nós temos que ter estratégia desse tempo. Eu falei assim, o castigo ele tem que ser usado, mas às vezes não é a vara. Hoje em dia tem a troca. Você chega e fala assim, você quer para o aniversário do seu amiguinho? Então tá, então se você quiser para o seu... E o castigo pode ser, fez alguma coisa errada, mentiu, porque você tem que tratar como pecado. Mentiu, falou alguma coisa, você não vai naquele aniversário que você quer ir. Você não vai. Isso é uma espécie de castigo. Você tem que ouvir não. Eu falei para as mães nesse sábado, eu li um livro do Cazuza quando eu estava na faculdade e ele explica ali, aquele homem, ele nunca ouviu não houve limites para ele. Aquilo que ele viveu, a forma degradável, a forma horrível que aquele rapaz viveu, aquilo ali, a mãe dele teve muita influência na vida dele. A mãe dele não sabia dizer não para ele, a mãe dele não colocou limites para ele. E ele fala sobre isso. Ele fala assim, eu tinha raiva da minha mãe, porque a minha mãe, eles eram muito ricos, uma família de muitas posses. Se você não conhece a história do Cazuza, conheça a história desse rapaz. A mãe dele que escreveu esse livro ainda. E ela chegou, e ela contando todos os detalhes, e ele tinha raiva da mãe dele, porque uma vez ele já ficou com todos os tipos, ele fazia sexo com todos os tipos, com animal, com homem, com mulher, com planta. É isso para onde é um nível de degradação de um ser humano. Ele falou assim, se eu sentisse vontade de fazer sexo com uma planta, eu fazia e fez. Com planta, com animal, com homem, com mulher. Esse foi o nível que ele viveu. E ele saiu, deixou uma mulher aqui e foi viver com um homem em outro país, em Londres. E ele falou assim, eu cheguei lá, eu queria passar necessidade, mas quando eu cheguei lá, minha mãe já tinha preparado para mim apartamento, a minha mãe já tinha preparado para mim as coisas, então a minha mãe nunca me falou não. E sabe onde esse não levou? Ele morreu de uma espécie horrível, ele morreu de AIDS, ele foi um dos primeiros que morreu com essa doença. Sabe por quê? Porque a mãe dele, e ele fala sobre isso, a minha mãe não colocou limites em mim. E quando uma criança, um filho, ele cresce sem limites, quando você fala não, mãe, você está amando o seu filho, você está cuidando do seu filho.
Você está protegendo o seu filho? Por isso que quando nós olhamos aqui um evangelho que tem vivido agora, uma teologia que fala que Deus só fala sim, 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 e quando a gente fala de um Deus que nos disciplina, as pessoas querem nos apedrejar. Mas deixa eu te falar, Deus disciplina o filho que ama. Deus disciplina, a palavra que diz, a Bíblia fala isso. Que Deus disciplina aos filhos legítimos. Legítimos. Legítimos, isso é amor, disciplina é amor. Mas se você não enxergar que a disciplina de Deus é amor, como você vai disciplinar o seu filho? Muito cuidado com novas teorias e filosofias de ensinar os filhos a teologia a psicologia positiva. Que você só é o tempo todo positivo, o tempo todo. Uma hora ele tem que ouvir não. Uma hora ele tem que ouvir não. Isso é proteção. Tem até a Camila aqui, tem uma das mães, ela falando assim, a filha dela é novinha. Acho que era 9 anos, né, Camila, que tem a sua filha. Ela falou assim, outro dia nós chegamos no restaurante e aí ela ficou meio com vergonha da gente orar no restaurante. Então ela ficou assim, sabe, de olho assim. Eu falei assim, isso é normal, porque a estutícia nasce do coração da criança, mas sabe o que você tem que fazer? Continuar orando no restaurante, sentar, colocar ela, porque aquilo vai virar um hábito. Causa desconforto mesmo. A palavra causa desconforto, mas aí o que nós temos que fazer? Insistir e ensinar. Os seus filhos vão aprender a amar a Cristo por você. Por você. Eu quero achar esse versículo aqui, porque é importante nós lermos. Eu não estava pensando em ler esse aqui não. Hebreus 12. Hebreus 12, 6. Eu já vou ler Hebreus aqui, depois nós vamos terminar. Bom, Hebreus 12, 6. E depois eu vou ler Hebreus 6. Preste atenção. Hebreus 12, versículo 5. E já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não fique desanimado quando ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama, açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então significa que na verdade vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Deus corrige aos filhos legítimos. Se você está sendo corrigido, disciplinada por Deus, porque você é legítima. Porque você é filho, então significa que existem filhos que não são legítimos. É isso que a palavra de Deus nos diz. E nós temos que aprender isso. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Gente, essa palavra é poderosa demais. E aí, hoje querem, né, só ler o Novo Testamento, não querem ler o Velho Testamento, mas isso aqui é o Novo Testamento, é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e é nesse Novo Testamento que nos fala que Deus disciplina aos filhos legítimos que Ele ama. Quando nós corrigimos os nossos filhos, a gente tem que ter essa mentalidade. E hoje Deus nos está nos ensinando essa manhã que nós temos que ser perseguidos, nós temos que ser, nós seremos e estamos sendo a geração de cristãos agora, gente. Vai ser uma geração que vai sofrer perseguições horríveis, mas que ao mesmo tempo terão uma esperança como nunca antes nós tivemos. É isso que é a palavra que eu quero trazer para você. Uma esperança maravilhosa, uma esperança em que o barco vai balançar, mas a âncora, ela estará segurando esse barco. Hebreus 6, versículos 18 a 20.
Preste atenção nisso e assim eu vou findar para nós orarmos. Ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento, duas coisas em que podemos confiar inteiramente, pois é impossível que Deus minta. Agora, todos quantos se refugiam nele para ser salvos, podem tomar posse da esperança quando recebem tais garantias da parte de Deus. Essa esperança segura é para as nossas almas uma âncora forte e de confiança que nos liga ao próprio Deus do outro lado do véu, no santuário interior do céu, onde Cristo penetrou à nossa frente para interceder por nós, valendo-se da posição do nosso sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Jesus! Essa esperança, gente, quando essa palavra de Deus fala, sabe por que você pode orar onde você estiver? Sabe por que você pode orar na cozinha, indo levar seus filhos na escola? Porque quando Jesus derramou o seu sangue, o véu foi rasgado de alto a baixo e nós podemos entrar na presença dele com ousadia. Nós podemos estar na presença dele com ousadia. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança. Essa esperança, ela nos leva para esse lugar além do véu. Isso é maravilhoso demais. Além do véu, no santuário interior do céu. Essa é a esperança que eu oro para nós hoje aqui. Você está sendo perseguida, seu casamento está sendo perseguido, a sua igreja, a igreja da face da terra está sendo perseguida. Eu sempre falo desse menino aqui, olha lá no Instagram dele. Ele falando assim ontem, porque eles fecharam, o pai dele tem uma igreja alugada no lugar, mas por quê? Por causa de política, o dono do lugar falou assim, eu não concordo com o trabalho que seu filho está fazendo, você vai sair daqui. A perseguição, ela já está acontecendo. E tirou o pai dele de lá com a igreja. Preste atenção no que está acontecendo, mas esse rapaz, ele tem sido levantado e assim eu oro para muitos outros serem levantados, jovens, fortes, jovens com a esperança corada em Cristo. E quando um jovem, uma pessoa que tem a esperança corada em Cristo, e quando o que nós estamos falando é uma esperança que nós adentramos o véu para ir no santuário, onde somente o sumo sacerdote está, que ele abriu o caminho. Você está precisando de sabedoria, mãe? Você está precisando de sabedoria, esposa? Ore. Deus está falando com você, firme a sua esperança, fixe os seus olhos em Cristo para você adentrar além do véu. Deus tem força para você, Deus tem esperança para você, Deus tem graça para você, suficiente. Deus vai derramar graça sobre a sua vida essa manhã, essa esperança. Fala aí nos comentários, eu desejo essa esperança, eu desejo essa esperança, uma esperança em que o barco vai estar balançando, em que tudo vai estar balançando ao seu redor, mas você vai estar ancorada. Esse barco ele não vai afundar, ele não vai sair do lugar, porque você vai estar firme, porque a esperança vai estar no seu coração. Essa esperança, eu desejo a esperança, você tem que desejar essa esperança, você tem que desejar a esperança é fé, esperança é fé. Você que está desanimada, você que está cansada de ser perseguida, às vezes Deus hoje coloca em você uma nova esperança, essa esperança que adentra o santuário. Oh, aleluia, Senhor, nós queremos essa esperança no nosso coração. Nós queremos e nós desejamos essa esperança como
coisa das nossas almas, ó Deus. Nós desejamos essa esperança ardentemente essa manhã. Senhor, que nessa semana não possa ficar somente esse jejum na segunda-feira, mas que essa palavra possa queimar no nosso coração todos os dias dessa semana e todos os dias nossos aqui sobre a terra. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ser cheias agora dessa esperança de uma forma tal que vai transbordar para os nossos filhos, para a nossa família. Nós precisamos de esperança no meio de tudo aquilo que nós estamos vivendo, no meio da desgraça que está esse mundo, no meio da perseguição que está esse mundo, no meio, Senhor Deus, das brigas políticas, das brigas de governo. Nós precisamos de ter esperança. Senhor Deus, no mundo, Senhor, que querem acabar com as famílias, que querem destruir os nossos filhos, que querem destruir, Senhor Deus, os casamentos, nós precisamos de esperança. E nós queremos nessa manhã ser batizadas na esperança, Deus. Tem mães aqui precisando de esperança, eu preciso de esperança. Eu preciso de esperanças, Deus. Nós precisamos de esperança e nós choramos por ela essa manhã. Nós clamamos e nós choramos por essa esperança. Uma esperança em que seremos perseguidas, Senhor, mas nós sabemos que nós não somos desamparadas e não somos abandonadas pelo Senhor. Nós desejamos essa esperança, Senhor Deus, que nos firme em meio às batalhas, que nós estejamos firmes, uma esperança inabalável, uma esperança, Senhor, que nos faz levantar pela manhã e ter propósitos na vida, uma esperança que faz com que nós não desistamos de orar para os nossos filhos, uma esperança, Senhor Deus, que faz com que nós não desistimos da nossa família, uma esperança, Senhor Deus, que nos acorda pela manhã, Pai, e nos faz viver dia após dia, Senhor, esperando no Senhor a tua volta, Senhor Deus, e a prosperidade do Senhor aqui nessa terra. Uma esperança, Senhor Deus, que nos tira da escravidão e nos leva para uma terra que mana leite e mel. Uma esperança, Senhor Deus, em que nós podemos passar falta, mas o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Uma esperança, Senhor, inabalável, uma esperança, Senhor, madura, uma esperança, Senhor, que nos faz vencer em meio às batalhas, uma esperança, Senhor Deus, que nos dá alegria, Senhor, em meio ao mundo que está chorando, uma esperança, Senhor Deus, que faz olhar os nossos filhos, ó Deus, como flechas, uma esperança, Senhor Deus, que nos faz levantar e acordar pela manhã, Senhor, desejando, Pai, os planos do Senhor para as nossas vidas, uma esperança, Senhor Deus, em que nós vamos resgatar os nossos sonhos, sonhos às vezes perdidos, ó Pai, uma esperança em todas as áreas da nossa vida, que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos conseguir cuidar do nosso coração, que nós vamos conseguir, Senhor Deus, cuidar das nossas emoções, uma esperança que nos livra, Senhor, da depressão, uma esperança que nos livra da ansiedade, uma esperança, Senhor Deus, que faz restaurar a vida, Senhor Deus, dos nossos filhos, o filho pródigo, o filho perdido, uma esperança que nos faz orar todos os dias, uma esperança que nos faz viver em abundância de vida, uma esperança, Senhor Deus, com alegria, com abundância de alegria, uma esperança que nos dá fé, uma esperança inabalável. Obrigada, Deus, porque eu vejo pelos olhos do Espírito o Senhor batizando muitas mães aqui com esperança. Nós não iremos sair dessa live como nós entramos, mas nós iremos sair daqui nessa manhã com esperança, a esperança renovada. O seu filho vai voltar, a sua família será liberta, os seus parentes serão libertos. Você vai conseguir, mulher, com essa esperança. Somente fixa os seus olhos naquele que é o Salvador do mundo. Em nome de Jesus, a nossa esperança está firmada no Senhor. Nós oramos, Senhor, e nós clamamos essa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Nós vamos voltar agora com Bíblia todo dia. Eu vou estar aqui no Bíblia todo dia e semana que vem nós estamos de volta, no jejum, e esse jejum dessa semana é para essa esperança, é para você ser perseguida, mas você não saber que você não é desanimada, em nome de Jesus.
que Deus possa ter restaurado a esperança no seu coração, né? Envie pra gente aí, a esperança foi renovada na minha vida, no meu coração, na minha mente. Em nome de Jesus, amém? Nós não sairemos daqui, eu tenho certeza. Nós não estamos saindo aqui como nós entramos nessa manhã. Eu tenho certeza que a esperança no seu coração foi renovada e você está saindo feliz, apesar das circunstâncias às vezes. Em nome de Jesus. Um beijo para você, Deus abençoe.